Olá pessoal, aqui é a professora Camila Monteiro e na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo adição e subtração em notação científica. Aqui no número 1, estou pedindo para preencher a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda. Então, o que a gente faz, né? Olha só, aqui no primeiro caso, eu tenho 0,000005. Então, essa vírgula aqui, para eu escrever em notação científica, ela tem que passar aqui para o final, certo? Então, quantas casas ela vai andar? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas e vai parar aqui. Então, eu posso, como eu estou andando para a direita, vai ficar 5 vezes 10 elevado a 6. Então, aqui eu tenho a letra B. Aqui eu tenho 5.000. Se eu for escrever em notação científica, eu tenho que lembrar que a minha vírgula está aqui no final. Então, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Então, eu venho com a vírgula. 1, 2, 3 casas decimais. Quando eu ando para a esquerda, o expoente fica positivo. Então, aqui eu tenho a minha letra C. E no último caso, a minha vírgula vai andar para a direita. Então, eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3 casas. Ando para a direita, expoente negativo. Então, aqui a gente tem a nossa letra A. Bom, aqui está pedindo para representar as distâncias em notação científica. Na letra A, está dizendo que a distância aproximada entre o Sol e a Terra é de 150 milhões de quilômetros. Então, como que a gente escreve isso em notação científica? A gente tem que lembrar que quando o número não tem vírgula, a vírgula está lá no final. Então, se a minha vírgula está aqui, ó, quantas casas ela vai andar até chegar aonde ela tem que ficar, né? Então, vamos ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não posso parar aqui no 5 porque ficam dois números, tá? Eu tenho que deixar um número entre 1 e menor do que 10, tá? Maior que 1, né? Maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, vai parar aqui. Então, como que a gente vai escrever? Ó? 1,5 vezes 10 elevado à oitava. Na letra B, está dizendo a distância aproximada entre a Lua e a Terra é de 300 mil quilômetros. Escrevendo esse número em notação científica, ó, a vírgula está aqui no final, vai andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, nós vamos escrever 3 vezes 10 à quinta. Letra C, a distância aproximada entre São Paulo e Lisboa é de 7.900 quilômetros. Então, mais uma vez, ó, a vírgula está aqui no final. Então, 1, 2, 3 casas que vai andar. Então, 7,9 vezes 10 ao cubo. Então, lembra sempre que a gente não pode ter dois números escritos aqui, senão não vai ser notação científica, tá ok? E no número 3, eu quero efetuar essas operações, tá? O primeiro passo é a gente verificar se as potências têm, né, o mesmo expoente. Então, aqui eu tenho 1,2 vezes 10 ao quadrado, mais 11,5 vezes 10 ao quadrado, tá? Repara que esse número aqui ele não está escrito em notação científica, tá? Então, lá no final, depois que a gente fazer as operações, a gente vai fazer a transformação, tá? Por que eu não vou transformar agora? Porque eles já estão com o mesmo expoente aqui, ó, base, né, e expoentes iguais. Então, o que eu tenho que fazer, né? Eu vou agora escrever aqui para vocês. Enter. Então, olha só, para a gente fazer essa conta, eu vou armar 11,5 mais 1,2. Tá? Eu coloquei o 11 em cima porque ele é maior. Sempre tem que ficar vírgula embaixo de vírgula. Então, eu vou fazer ó, 5 mais 2, 7, repete a vírgula, 1 mais 1, 2 e abaixa o 1. Então, a gente tem 12,7. Então,
Somando, vai ficar 12,7 vezes 10 ao quadrado. Só que o que acontece? Esse número não está em notação científica. Para a gente passar ele para notação científica, essa vírgula tem que vir para cá, né? Ela vai andar uma casa para a esquerda. Se ela vai andar uma casa para a esquerda, eu vou adicionar 1 nesse expoente. Então, a gente vai ficar com 1,27 vezes 10 ao cubo, tá? Mesma coisa na letra B, eu tenho aqui, ó, 10 elevado a menos 3 e 10 elevado a menos 3, tá? Então, vamos somar aqui esses valores, tá? A gente vai fazer, ó, 0,23 mais 0,4. O 0,4, ó, se eu quiser, eu posso completar com 0 aqui, tá? 3 mais 0, 3, 2 mais 4, 6, a vírgula e repete o zero. Então, 0,63 vezes 10 elevado a menos 3. Só que a vírgula, ela tem que ficar aqui, ó, tá? Depois do 6. Então, como que a gente vai escrever, né? Como ela vai andar uma casa para a direita, eu vou acrescentar aqui menos 1, né? Porque ela vai diminuir. Então, menos 3 menos 1 vai ficar menos 4. Então, nosso número em notação científica é 6,3 vezes 10 elevado a menos 4. E aqui na letra C tem uma pegadinha. Não basta a gente fazer 200 mais 3,5. Lembra que eu falei que a gente tem que olhar aqui, ó, a potência aqui, ó, se tá igual? O 200, ele não está escrito em notação científica. Ele não tem o 10 elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter que transformar ele primeiro, tá? Então, transformando, lembra que a vírgula está aqui, ó. Ela vai andar 2 casas para a esquerda, então vai ficar 2 vezes 10 ao quadrado. Então, agora sim, ó, 10 ao quadrado aqui, 10 ao quadrado aqui, então eu posso somar o 2 mais 3,5. Então, aqui, olha só, esse 2 mais 3,5 a gente pode fazer de cabeça, mas eu vou fazer aqui para vocês verem. 2, né? E o 3,5. O que vocês têm que lembrar? Que a vírgula do 2 está aqui. Então, é vírgula embaixo de vírgula, tá vendo? Então, somando vai ficar 5, né? Repete a vírgula. 2 mais 3, 5. Então, 5,5 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, aqui o número já está em notação científica, né? Ó, ficou só um algarismo aqui antes da vírgula, então não precisamos fazer nenhuma alteração. Bom, continuando aqui agora com as continhas envolvendo a subtração, ok? Aqui na letra D a gente pode perceber que a potência de base 10 é igual, então a gente vai pegar os coeficientes e vai fazer a subtração, tá certo? Então, olha só como que vai ficar. A gente vai armar a conta, tá? Então, vai ficar 34,567 menos 5,6. Podemos completar aqui com os zeros, né? E fazer a subtração. 7 menos 0, 7. 6 menos 0, 6. 5 não dá para tirar 6, a gente pede emprestado. Vai ficar 15 tira 6, que dá 9. O 3 não dá para tirar 5, pedimos emprestado para o 3. 13 tira 5 vai dar 8 e abaixa o 2. Então, ficou 28,967. Esse valor nós vamos colocar aqui na resposta, tá? Só que repara o seguinte, essa resposta não está em notação científica. Então, a gente vai ter que andar essa vírgula mais uma casa para a esquerda. Então, o que acontece? Como eu já tenho aqui, ó, o número multiplicado por 10, eu vou andar mais uma casa para a esquerda, então, vou acrescentar 1 nesse expoente. Então, vai ficar 2,8967 vezes 10 à quarta potência. Agora sim, em notação científica, porque só pode ter um número, né, entre 1 e 9, né, 9,9999, né, sempre um número menor do que 10. Aqui na letra E, ó, também temos
o expoente igual, então é só a gente subtrair os coeficientes aqui, tá? Então, vamos armar, né? Vai ficar 1,14 menos 0,26, tá certo? Então, 4 não dá para tirar 6, pedimos emprestado, vai ficar 14 menos 6, que é igual a 8. O 0 não dá, né? Empresta aqui também. 10 tira 2, 8. E repete a vírgula e o 0. Então, 0,88 vezes 10 elevado a menos 2. Novamente, eu digo que esse número não está em notação científica, apesar de ter apenas um número antes da vírgula, né? Aqui a gente não pode ter número 0, tem que ser 1 ou, né, um número menor do que 10. Então, a gente vai ter que andar com a vírgula aqui, ó, para ficar após o 8. Só que agora, repara, a gente está andando para a direita. Então, né, quando a gente anda para a direita, o número fica negativo. Então, eu vou diminuir 1 aqui, vai ficar 8,8 vezes 10 elevado a menos 3. Então, ó, menos 2 com menos 1, menos 3. E aqui na letra F, para a gente terminar, olha o que acontece. Eu tenho aqui 25,4 vezes 10 ao quadrado, menos 12,3 vezes 10 ao cubo. As potências são diferentes. Então, o que acontece, né? A gente vai pegar a potência de 10 com o maior expoente, tá? Então, esse maior expoente vai ter que ser comum aos dois termos. Então, o que eu vou fazer? Esse 10 ao quadrado tem que virar 10 ao cubo, porque 10 ao cubo é o maior, tá? Então, para a gente transformar, o que eu vou ter que fazer, né? Eu tenho que acrescentar 1 aqui. Como que eu faço para acrescentar esse 1? Andando com a vírgula, uma casa para a esquerda. Então, a vírgula que está aqui no 25 vai passar aqui para depois do 2, tá? Então, para eu acrescentar uma casa decimal, eu vou andar para a esquerda. Então, vai ficar 2,54 vezes 10 ao cubo, menos 12,3 vezes 10 ao cubo. Agora sim, né, os expoentes são iguais, as potências de 10, né, com o mesmo expoente. Vamos fazer 2,54 menos 12,3. Só que como acontece, né, que o 2 na hora de armar não dá para tirar 12, a gente vai armar ao contrário, mas depois lembrar que o sinal do maior aqui, tá? Então, a gente vai armar aqui, ó. Deixa eu pegar o lápis. Então, vai ficar 12,3 menos 2,54. Repara que é vírgula embaixo de vírgula. Posso acrescentar o 0 aqui. A gente pede emprestado, né? Vai dar 6. 2 também não dá para tirar 5, empresta novamente. 12 tira 5 dá 7, vírgula. Aqui, ó, vou emprestar, vai continuar valendo 11, tá? Então, 11 tira 2, 9. Então, 9,76. Então, lembrando que, como é 2 menos 12, vai ficar menos 9,76. Certo? Então, aqui ó, a gente já tem o número escrito em notação científica, né? Então, acabou a conta, tá joia? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.